capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 ao versículo de número 11, que nos diz assim o texto: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe com a porção ali da sua palavra mais uma vez. Amém. Irmãos, nós iniciamos, tem 15 dias, aqui o capítulo 2, e nós meditamos sobre a primeira mensagem no capítulo 2, que nós vimos que o tema é alegria na unidade, e nós meditamos mostrando que em meio a tantas circunstâncias difíceis, pelas quais o apóstolo Paulo estava enfrentando e até escreve esta carta, mesmo assim ele faz uma exortação, ao amor fraternal e à humildade, e eles continuem na alegria, continuem alegres, unidos, batalhando pela fé evangélica. E nós vimos pelo menos 2 tópicos, O primeiro, nós vimos as causas da desunião, que é, melhor dizendo, projeção pessoal, prestígio pessoal, interesse pessoal. Nós vimos aí do versículo 1 ao versículo número 3, Paulo mostra que nós jamais devemos estar vivendo ou trabalhando em prol de projeção pessoal, prestígio pessoal, interesse pessoal na obra do Senhor. Mas também, em segundo lugar, nós vimos o remédio para a desunião, e nós vimos que o primeiro remédio que Paulo mostra aqui para a desunião é que nós devemos batalhar pela unidade. Segundo, nós devemos nos manter humildemente, cada um tendo o outro superior a si mesmo. E em terceiro, a solicitude. Nós devemos estar nos compadecendo, auxiliando uns aos outros. E hoje nós vamos ver, amados irmãos, concluindo aqui, pelo menos, este tema do versículo 1, que vai até o versículo 11, a alegria na unidade. Já que nós vimos as causas da desunião, o remédio para a desunião, nós veremos hoje o exemplo de Jesus para vivermos em união ou em unidade. Como nós vimos aqui no início do capítulo 2, o apóstolo Paulo, após apresentar uma exortação para os crentes de Filipos, Paulo apresenta o modelo ou o referencial de unidade, humildade e solicitude, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos ver que esta carta aqui é chamada a Carta da Alegria, mas em meio à lei, aquela igreja havia desunião entre um e outros, ou melhor, entre os irmãos, E Paulo aqui nos mostra o modelo ou o exemplo para vivermos em unidade. E esse modelo, esse referencial, para que venhamos viver unidos, vivendo em humildade e praticando a solicitude, este modelo é Jesus Cristo.
Por isso que Paulo aí no versículo 5, ele começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? É o que nós vamos ver. Amados irmãos, quando nós lemos todo o Novo Testamento, Jesus é e sempre será o exemplo para a sua igreja. Aqui, amados irmãos, Paulo vai mostrar, através do exemplo de Jesus, que jamais nós venhamos o quê? Praticar a soberba e tantas outras coisas que muitas vezes o próprio Jesus Cristo, ele poderia até exercer em sua vida ou no seu ministério, mas Jesus, ele veio como um referencial, ele veio como um exemplo para que nós venhamos praticar as coisas, as obras, o comportamento, não é? Que Jesus veio e demonstrou e ensinou para a sua igreja. Paulo vai apresentar Jesus como uma única pessoa com duas naturezas. Ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Jesus, em sua encarnação, jamais ele deixou de ser Deus, mas assumiu uma humanidade perfeita. E o objetivo da sua encarnação foi a obra da redenção do homem. Ele se fez homem para morrer. E aqui Paulo vai mostrar aqui que o objetivo dele não é discutir sobre a divindade e a humanidade de Jesus, mas apresentar Jesus, mesmo ele sendo divino e ao mesmo tempo humano, ele vai apresentar Jesus como um exemplo a ser seguido por cada cristão. Ele, Jesus, ele sempre foi e sempre será o nosso modelo de humildade e renúncia em benefício à obra de Deus. Amados irmãos, muitas vezes creio que muitos já leram essa carta aqui de Paulo aos Filipenses, mas quando nós vamos ler e meditar ou nos aprofundarmos cada vez mais, nós vamos ver o modelo de humildade em Jesus, aqui principalmente nesse texto, do versículo 5 ao versículo 11, que Paulo vai mostrar, não é? E Jesus, ele sempre foi e será o modelo de humildade e renúncia para o benefício da obra de Deus e de todos os cristãos. Às vezes, amados irmãos, talvez nós possamos até bater no peito e dizer: eu sou uma pessoa humilde, eu renuncio a tudo por causa de Cristo. Será que nós somos humildes mesmo, ao ponto que Jesus foi? Será que nós renunciamos mesmo da forma que Jesus renunciou para trazer benefício para o seu povo? E nós estamos nos beneficiando nos dias atuais e continuaremos nos beneficiando. E quando olhamos aqui para esse texto, Paulo vai fazer um esboço aqui, olhando para os aspectos ou as fases do ministério de Jesus Cristo, ou seja, a sua humilhação e a sua exaltação. No reino de Deus é assim, e Jesus se fez homem para trazer essa grande lição, que quem quiser ser exaltado, primeiramente ele tem que viver em humildade. E Jesus
se fez homem, né, para nos mostrarmos que no nosso ministério, porque cada cristão ele tem uma função, ele tem uma missão a cumprir aqui na terra. Primeiramente, nós devemos viver em humilhação, em humildade, para que depois Deus nos exalte. E é sobre esses dois aspectos, essas duas fases do ministério de Jesus Cristo que nós vamos meditar um pouco nesta noite. Primeiro, nós vamos ver o estado de humilhação de Jesus Cristo. Do versículo 6, Paulo vai mostrar e vai destacar o estado de humilhação de Jesus Cristo. E como foi que isso sucedeu? Primeiro, Paulo, no versículo 5, ele manda que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele vai iniciar aí no versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Em primeiro lugar, amados irmãos, Jesus esvaziou-se, podemos dizer assim, do seu status de Deus. Jesus, sendo Deus, não teve dificuldade em abrir mão dos seus privilégios da sua divindade. A divindade de Jesus jamais foi abandonada, mas por algum momento, algum tempo, ele abriu mão dos seus privilégios que ele tem, como ele é divino. Porque Jesus, ele é eterno, e jamais ele poderá deixar de ser divino. Mas por um momento, por um tempo, ele abriu mão dos seus privilégios da divindade. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E quando nós lemos lá em Apocalipse 1, versículo 8, Jesus, quando aparece a João, ele nos mostra que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e é o fim. Então Jesus, ele é eterno, Jesus, ele é divino. Deus jamais poderia deixar de ser Deus, mas aqui Jesus, ele veio com uma missão para cumprir a vontade de Deus Pai, mas jamais ele deixou de ser divino. Mas ele não teve dificuldade em abrir mão dos seus privilégios da divindade no seu ministério terreno que ele veio exercer aqui como homem. Então, Paulo mostra aqui, amados irmãos, no estado de humilhação de Jesus, que Jesus, ele abriu mão dos seus privilégios de divindade por algum momento. Esvaziou-se do seu status de Deus por um momento. Mas também, em segundo lugar, aí Paulo vai mostrar o seu estado de humilhação. No versículo 7, é que Jesus, ele se fez homem. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Amados irmãos, aqui é uma das maiores humilhações que Jesus pôde demonstrar no seu ministério aqui terreno. É Jesus, ele habitava com o Pai, a Trindade Santa, ele se fazer homem e permanecer homem como ele está lá no céu durante, podemos dizer assim, toda a eternidade. Porque muitas pessoas acham que Jesus se fez homem e ele não continua homem hoje glorificado. Jesus, ele continua homem.
Paulo vai dizer a Timóteo que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus habita na glória como Deus e ao mesmo tempo homem. O Criador se fez criatura. Amados irmãos, são coisas que divinas mesmo. E é a fé dos eleitos. Porque há muitas pessoas que não podem crer se não for agraciado por Deus para crer numa verdade como esta. Paulo usa aqui as expressões semelhança de homens e reconhecida em figura humana, para destacar a natureza humana de Jesus e também a sua aparência humana. Jesus assumiu a forma humana sem pecado. Ele foi perfeito, completamente livre de todo pecado. Jesus não podia pecar, mas podia ser tentado. É isso que o autor dos Hebreus diz. Abram comigo aí, capítulo 4, versículo 15 da carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Capítulo 4 de Hebreus, versículo 15. Vou ler o 14 e o 15. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, amados irmãos, como eu falei aqui anteriormente, Jesus assumiu a forma humana, mas sem pecado. Ele foi homem perfeito, completamente livre de pecado. Jesus não podia pecar, mas podia ser tentado. E Pedro aí mais adiante, veja o que é que Pedro diz. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ele se referindo a Jesus Cristo, Pedro vai dizer isso: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. E 1 de João também, capítulo 3, versículo 15. 1 de João, capítulo 3, versículo 15. Versículo 5, melhor dizendo, não é 15 não, desculpa, viu? 1 de João 3, 5, diz assim: sabei também que ele, ou seja, Cristo, se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, Jesus Cristo assumiu a forma humana, sem pecado, foi perfeito, completamente livre de todo e qualquer pecado. Jesus não podia pecar, mas ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus também aqui, no versículo 7, podemos ver que antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus renunciou às suas riquezas. Pelo fato de Jesus ser Deus, ser divino, Ele é dono de tudo. Ele, porém, se fez servo, que a palavra servo quer dizer escravo também, perdendo temporariamente todos os privilégios de desfrutar de tudo o que possuía. Olhando para a nossa situação, Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 8, versículo 7, que ele se fez pobre temporariamente para nos tornar ricos. Durante a vida de Jesus neste mundo, do seu nascimento à sua morte, ele foi pobre. Ele nasceu numa manjedoura e foi enterrado num túmulo emprestado. Não tinha nem onde reclinar a cabeça. Nunca possuiu nada neste mundo. Viveu de forma simples para nos deixar um exemplo. Irmãos, isso é profundo. Você abrir mão de todos os seus privilégios, se tornar um escravo, ser dono de tudo e temporariamente deixar todos os privilégios de desfrutar de tudo aquilo que possuía, até para vir ao mundo. Ninguém abriu as portas para que Maria desse à luz, mas numa cocheira de animais ele foi colocado. Amados irmãos, quando nós olhamos como nós estamos distante, às vezes nós batemos no peito e dizemos que somos humildes. Quantas questões nós fazemos por tantas coisas que não são nossas. Apenas temporariamente Deus tem nos dado para desfrutar, mas tudo vai ficar aqui. Jesus também renunciou à sua glória celestial, ser reconhecido em figura humana. Jesus, no seu status de Deus, Jesus é pleno de glória, mas na encarnação ele teve a abrir de mão da sua glória para que ele habitasse aqui conosco. E ao chegar ao término da sua obra, Jesus pediu ao Pai a glória que possuía antes da sua encarnação. Houve um acordo com o Pai. Ele se fazer um escravo, tomar um corpo, ter uma natureza humana para pagar o preço da nossa salvação. E Jesus, quando conclui a sua obra, que foi confiada pelo Pai a ele, ele vai pedir ao Pai a glória que possuía antes da sua encarnação. E Jesus faz isso lá na sua oração que ele faz, lá em João 17, chamada a oração sacerdotal. Abram comigo aí, João capítulo 17. João 17. Versículo 4 e o versículo 5. Veja o que é que Jesus vai dizer aqui. Olha. Eu te glorifiquei na terra. Ele está orando ao Pai, consumando
a obra que me confiaste para fazer. Ou seja, houve um acordo entre o pai e o filho. O pai confiou ao filho esta obra. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Profundo e maravilhoso. E, amados irmãos, ainda dentro desse estado de humilhação no ministério terreno de Cristo, há um texto que toda vez que eu leio, está lá no Antigo Testamento, eu fico imaginando. Abram aí Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53. O Deus, o Criador, o Deus eterno, assumindo forma de servo, uma natureza humana, se encarnou. Por isso que Isaías começa dizendo, Isaías 53:1: quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subido como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Agora olha bem, amados, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E agora? Era o desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Irmãos, aqui é profundo. Mais desprezado, mais rejeitado entre os homens. Aqui eu quero fazer uma aplicação para as nossas vidas. Como eu falei anteriormente, nós falamos muitas vezes, que somos humildes, Você gosta de ser desprezado pelos outros? Você gosta de ser humilhado pelos outros? Desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Irmãos, aqui fica uma aplicação para as nossas vidas. Quando você ou eu formos desprezados ou formos rejeitados, se lembre que o meu Senhor e o seu Senhor passou por isso também. Dele não fizemos caso. Há tantas pessoas, amados irmãos, que às vezes dizem: fulano não se importa nem comigo, fulano nem falou nem comigo. Amados irmãos, o nosso Senhor, muitas pessoas olhavam para Ele, não via formosura, nada que agradasse nele. Quando as pessoas olhar para nós também, não vê nada que se agrada em mim, em você, não fique triste não, mas se alegre. Sabe por quê? Porque você é um filho e uma filha de Deus. Você é um nascido do alto. Isso é que deve trazer alegria em nossos corações. Mas desprezo, rejeição, humilhação, nós fomos chamados para isso. Você sabia? Os cristãos não querem sofrer isso. O texto que nós lemos lá em capítulo 2 da primeira carta de Pedro, Pedro diz: para isto mesmo foste chamados, para seguirmos as suas pisaduras.
Mas os cristãos não querem ser rejeitados, os cristãos não querem ser humilhados, os cristãos não querem receber nenhuma afronta. Há muitos cristãos hoje são cristais, e não me toque. Mas Jesus passou por tudo isso. E Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo. Será que temos humildade mesmo? Temos imitado Jesus? Temos tido o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de suportar tudo e entregar ao Pai? Sabe o que é que Jesus fazia quando sofria tudo isso? Abra comigo novamente lá em Pedro, 1 de Pedro. Primeira de Pedro 2, versículo 21 ao 25. Veja o que é que diz. Pedro vai dizer: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o quê? Exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, o que é que ele fazia? Não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que quem? Julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Olha o que ele vai dizer agora: para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pois suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados, como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Quando sofrermos, amados irmãos, como for rejeitados, desprezados pelas pessoas e tantos outros tipos de humilhações que venhamos sofrer, sabe o que é que nós devemos fazer? Nós não devemos revidar, mas devemos entregar ao bispo e pastor da nossa alma. Ele é o nosso supervisor, ele é o nosso pastor, ele é quem cuida de cada um de nós. Por isso, amados irmãos, lembrando de um certo pregador que eu vi anos atrás em um dos congressos da nossa associação de igreja, nunca esqueci o que ele disse: não mexam com as ovelhas de Jesus Cristo. São as pessoas mais erradas que as pessoas jamais deveriam mexer com as ovelhas de Jesus Cristo. Não mexam com a igreja de Deus, porque Ele está supervisionando, Ele está cuidando, Ele sabe de cada um cada um do nosso nome, Ele conhece cada uma das suas ovelhas. E quem fizer algum insulto, qualquer outra coisa, nós ciente, como nós lemos aqui que Pedro disse, nós devemos, sabe o que? Entregar a Ele todas as coisas, que Ele julga cada um retamente. Não devemos revidar. E amados irmãos, cá para nós, hoje, o povo diz, tanta divulgação do Evangelho,
Mas eu vou dizer, tanta vergonha de pastores, de tantos pregadores, preletores, envergonhando o evangelho dos nossos dias. Não estão fazendo o que Jesus Cristo aqui manda em sua palavra, revidando um contra os outros. Isso é uma vergonha. Homens dizem que estão cultos, tão sábios, mas até discutindo e até brigando crente com crente. Isso é vergonhoso. Sabe qual é a recomendação bíblica? Entregue a Ele que julga retamente. O crente é para ficar em silêncio, sofrer e entregar a Deus. Mas nós, como seres humanos, nós queremos demonstrar que nós somos. E realmente, muitas vezes, nós demonstramos que nós somos. Como nós precisamos aprender a sermos humildes. Porque tem certas atitudes, muitas vezes nas nossas vidas, que de humildade nós não temos nada. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É fácil nós apenas lermos esse versículo, né? Mas quando vamos para as Escrituras, Deus diz: olhe, você é servo. Aprendam comigo. Veja o que está escrito ao meu respeito. Eu deixei o exemplo para que vocês me sigam. Amados irmãos, vamos ser sinceros. A igreja evangélica dos nossos dias tem seguido os passos de Jesus? Nós podemos ver, amados irmãos, muitos cristãos dos nossos dias, soberbos, arrogantes, mas humildade raramente se vê. Alguns contam-se nos dedos. E Jesus, no versículo 8 aí de Filipenses, ele diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus renunciou o exercício da sua autoridade ou poder. Durante a sua vida e seu ministério terreno, ele poderia ter usado as suas prerrogativas de juiz e de senhor, mas simplesmente Jesus não fez isso. Ele obedeceu a Deus, procurando fazer a vontade do Pai. Ele foi obediente ao Pai até a morte e a morte de cruz. Ninguém poderia tirar a vida de Jesus se ele espontaneamente não tivesse dado. E isto está lá em João capítulo 10, versículo 18. Eu espontaneamente dou a minha vida. Ele morreu de forma dolorosa, ultrajante e maldita. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está em Números, e Paulo também reforça lá na carta dele aos Gálatas. Jesus se fez maldição por nós. Então, amados, este é o primeiro estágio do ministério terreno de Jesus Cristo, o estado de humilhação.
Ele esvaziou-se, ele se fez homem, renunciou às suas riquezas, renunciou à sua glória celestial, renunciou ao exercício de autoridade ou de juiz. Jesus poderia ter usado, mas ele não usou, em obediência ao Pai. Veja o que é que diz João 5, versículo 30. João 5:30. Jesus explicando aqui a sua missão. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma, porque ouço, eu julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Jesus foi totalmente submisso ao Pai. Ele poderia ter usado toda a sua autoridade como juiz, mas ele não usou. Ele estava submisso à vontade do Pai no seu ministério terreno, no seu ministério, no seu estado de humilhação. Mas Paulo também aqui vai mostrar também que Jesus, depois do seu estado de humilhação, Paulo vai mostrar também o seu estado de exaltação. O estado de exaltação de Cristo inicia-se com a sua ressurreição, passa por sua ascensão e culmina com a sua glorificação. Paulo relaciona a exaltação com a humilhação. Depois de Paulo, do versículo 5 ao versículo 7, aí Paulo inicia o versículo 9 dizendo o seguinte: olha, pelo que o quê? Depois de ter sofrido toda a humilhação, que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esta é a regra divina. Quem quiser ser exaltado na presença de Deus, tem que primeiro passar pelo quê? Pela humilhação. E Jesus Cristo, como homem, ele teve que passar toda essa humilhação para nos deixar o exemplo. Para que nós devemos ser o quê? Humildes. Para que em tempo oportuno Deus nos exalte. É o que Pedro diz isso na sua primeira carta, no capítulo 5. Por isso aqui, do versículo 9 ao versículo 11, Paulo vai mostrar aqui que Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. Jesus recebeu o reconhecimento e a adoração de todos. E Jesus será confessado por todos. No versículo 9, Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. E Jesus recebeu o nome de Senhor, que quer dizer o Deus exaltado, o Rei vitorioso. Senhor é o nome ou a posição que está acima de todo nome. E foi isso que Pedro pregou lá no sermão, depois do dia de o cumprimento de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Pedro diz o seguinte: capítulo 2, versículo 36. Atos 2, 36, que diz: esteja absolutamente certa
pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus Cristo, homem, recebeu o nome de Senhor e Cristo. O nome vai expressar o caráter, a reputação, a dignidade e a obra e o poder de uma pessoa. O nome de Jesus está acima de toda e qualquer criatura do universo. Por isso que Pedro continua, quando eles estão presos lá no Sinédrio, capítulo 4, versículo 12, diz: e não há salvação em nenhum outro nome, abaixo do céu não existe nem outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E este nome é Jesus Cristo, homem. Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome. Jesus também receberá o reconhecimento e adoração de todos. Versículo 10 de Filipenses 2. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. O propósito da exaltação de Jesus é a sua adoração, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Em sua segunda vinda, Jesus será adorado por todos os seres inteligentes do universo. No céu, anjos e todos os redimidos que já morreram adorarão ao Senhor. Na terra, será adorado por todos os seres humanos. Debaixo da terra, todos os seres humanos e os anjos maus que estiverem ou estão no inferno, todos confessarão, adorarão a Cristo Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos vão confessar Jesus, vão adorar e dizer que Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Até o próprio Satanás, com o diabo e os seus anjos, todos os demônios vão dar glória a Jesus, vão adorar Jesus e serão lançados no lago de fogo e de enxofre, com todos aqueles também que não creram na pregação do Evangelho, pois não confessaram Cristo como Senhor em terra, mas um dia hão de adorar. E Jesus será confessado por todos. Aqueles que não confessaram a Cristo como Senhor, até o próprio Satanás, todos os demônios, todos os incrédulos que não confessaram, vai confessar que Jesus é Senhor. Versículo 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos os seres humanos, todos os anjos caídos vão confessar: Cristo é Senhor de tudo e de todos. Jesus será confessado e reconhecido por todos. Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, você já parou, já imaginou como vai ser essa cena? Que coisa maravilhosa. Nós cristãos estaremos confessando com alegria
Talvez muitos de nós, Deus já tenha nos chamado pela morte. Nós já estamos lá com os glorificados, né? E vamos confessá-lo cada vez mais por todos e todos os séculos. Mas Jesus Cristo, Ele será confessado que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Está lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Está lá em Apocalipse, capítulo 19 e versículo 16. Então, amados, como é que está a nossa vida? Estamos lutando mesmo pela unidade da igreja? Estamos negando a nós mesmos? Temos tomado o exemplo de Jesus Cristo, de humildade? Devemos lutar, amados, contra a desunião na igreja. A unidade da igreja precisa ser preservada por cada um de nós, não é apenas por alguns. As pessoas se enganam. Querem manter a unidade só por alguns. Não. A unidade da igreja tem que ser preservada por todos, para que todos aprendam um com os outros. Precisamos imitar e colocar em prática o que Jesus Cristo sentiu nos seus dias de humilhação e também fez nos seus dias de humilhação. Quando você estiver sofrendo, padecendo por causa do Evangelho, ou por qualquer outra coisa, não estranhe não. Pedro diz: se sofreis pelo nome de Cristo, alegrai-vos, porque sobre vós repousa o Espírito da graça do nosso Deus. Não sofra nenhum de vós como um malfeitor ou como quem se intrometem em vida alheia. Tem tantas pessoas se intrometendo com a vida dos outros, né? Mas isso não glorifica a Deus. Tem tantas pessoas sofrendo porque são malfeitores, fazendo o que é ruim, o que é mal, não estão glorificando o nome de Deus. Mas se nós estamos colocando em prática aquilo que Jesus nos ensinou, ou nos ensina nas Escrituras, estamos mesmo obedecendo, fazendo a vontade de Cristo, estamos padecendo. Pedro diz: se alegre, porque sobre vós repousa o Espírito da graça de Deus. Aprendemos o princípio espiritual de que a humilhação precede a exaltação. Quem não se humilhar, amados, é o que a Bíblia diz. Quem não viveu uma vida de humildade não vai ser exaltado por Deus. Vai receber reprovação. É isso que a palavra de Deus diz. O Evangelho, amados, ele é muito objetivo, ele é muito direto. Aquele que se exalta, disse Jesus, vai ser o quê? Humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Não tem como fugir dessa regra. Por mais que os homens queiram mudar, não vai ser mudado. E o que é humildade? Vou traduzir aqui numa simples frase: é reconhecer o outro superior a si mesmo. Eu não sou nada, eu sou apenas um servo do Senhor. Por mais que Deus me dê conhecimento, por mais que Deus me dê riqueza ou qualquer outra coisa, eu sou o que sou pela graça de Deus. Não tenho que me gloriar, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou,
é dado por Deus. Irmãos, as pessoas querem se apossar daquilo que não são delas. Quem é que nos dá o conhecimento? É Deus. Quem é que nos dá riquezas? É Deus. E tantas outras coisas. Quem é que nos dá? Força, vigor, sabedoria e tantas outras coisas. Quem é que nos dá? É Deus. Então nós não temos nada. Tudo é dado por Deus. E o homem fica querendo, se achando, como diz nos nossos dias. E como diz Eclesiastes, tu é pó, e ao pó um dia tu vai voltar. Nu tu vieste, e nu tu voltarás. Para que se exaltar? Me mostre um que morreu, que levou alguma coisa aqui deste mundo. Só um. Mas diz a Bíblia que os santos que buscam estão fazendo a vontade de Deus. Sabe o que vai acompanhar ele? Sabe o que é? As suas boas obras o acompanharão. As boas obras feitas em Cristo Jesus. Além disso, meus irmãos, tudo vai ficar. Então, amados, que Deus nos ajude, porque de nós mesmos, em nós não há força alguma. É graça de Deus. É vida aos pés do Senhor. É vida de compromisso. É vida de renúncia. E tantas outras coisas. É vida de perdão. Cristo nos ensinou isso. Ele nos deixou o seu exemplo. E nós devemos segui-lo. Que Deus nos ajude e nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém.